Olá, meu querido estudante, tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que vocês estejam ótimos, estejam bem. Vamos para mais uma aulinha desse roteiro nosso de aulas online, de aulas remotas. Eu estou aqui, estou tanto sem sair de casa que minha barba precisa de um trato e eu estou com pena de cortá-la toda, mas terei de fazer algo em breve, porque está chegando num contexto de muito ruim, muito ruim mesmo, né? Então vamos lá. Hoje nós temos mais um encontro, mais um grande encontro nosso aqui, para falar de um tema que para mim é um tema muito importante, que é o tema do tráfico de drogas, né? Nós tivemos há algum tempo atrás análise do tema, né? Um tema foi analisado pela gente, e hoje nós vamos ver uma redação pronta sobre o assunto, analisar se a redação foi boa, se a redação foi ruim. Não vou colocar nota dessa vez, vou deixar sem nota, vou deixar que você pense, reflita para ver se você vê algum erro que poderia descontar da redação, se ela poderia tirar 1000 no Enem, ou se ela deveria tirar um pouco menos, se ela foge um pouco do contexto da abordagem, se ela está dentro completamente da discussão que de fato foi pedida para ela. E eu vou deixar que você faça essa análise hoje. Na próxima redação nossa, eu volto com as notas, tudo bem? Isso porque, após a redação, a gente tem uma parte de repertório hoje. Hoje é a aula de analisar uma redação completa. Ao mesmo tempo, eu vou dar de brinde no final da aula uma de repertório, que são os repertórios das datas comemorativas, né? Não sei se vocês percebem, eu uso muito no meu Instagram profissional, @prof.lucasrocha, datas comemorativas importantes do calendário da ONU, do calendário dos ministérios, do calendário das organizações internacionais importantes, como a OMS, como a Organização Mundial do Trabalho e etc., para discussões e reflexões sociais de assuntos muito importantes. Então, no final de nossa aula hoje, nós temos esse bônus do nosso encontro de hoje, que é um novo repertório que eu acho que seria interessante você se habituar a ter no Instagram profissional, como eu disse, vez ou outra eu estou colocando aquelas datas, comentando um pouco a respeito. Fique ligado e acompanhe o que a gente está fazendo lá. Tudo bem? Nosso roteiro de aula hoje é esse. Vamos analisar o tema de novo. Só a parte do plano de texto, né? Vamos ver o plano de texto direitinho, vamos construir o repertório e vamos ver a redação completa. Vamos lá? Lembra qual foi o tema? Caminhos para combater o tráfico de drogas no Brasil. Como eu disse a vocês, só recapitulando, nós temos um governo hoje no Brasil que tem uma visão de mundo muito particular, um governo conservador, e seria muito difícil que caísse uma discussão sobre drogas que abrisse espaço desde o princípio para uma reflexão a respeito de um relaxamento no consumo. Muito difícil que isso acontecesse. É óbvio que a gente dá um foco do que a gente acha, mas a gente não contrapõe um contraditório. Não vai de encontro àquilo que, por exemplo, negasse essa abordagem nossa. O governo surpreendeu a todos em 2019 com um tema sobre cinema, apesar de ter sido uma perspectiva muito particular do cinema, que é o acesso democrático, a questão mais ligada ao aspecto financeiro. Mas mesmo assim a gente precisa adaptar certas questões que eu acho que seriam muito dificilmente comentadas nesse aspecto ao que eles pensam melhor. Então aqui o tema que caberia mais a esse governo brasileiro, como uma forma dele pensar, de ajustar essas questões morais, seria caminhos para combater o tráfico de drogas no Brasil. Esse seria o tema, caminhos para combater o tráfico de drogas no Brasil. O tema central, obviamente, que é tráfico de drogas. Temos como delimitadores caminhos para combater e Brasil. Mais um teminha, Lucas, das séries Caminhos, das séries lidando com realidades, caminhos, desafios, efeitos. Então, assim, todo tema, mais uma vez eu digo para vocês, que tem a ideia de caminho, que tem a ideia de como lidar, né, como resolver, alternativas de mudança, não são propostas que estão lhe impelindo a produção de uma proposta de intervenção no texto todo. A proposta de intervenção ela fica no final. Inclusive, muitos manuais que saem pelo mercado dizem que uma boa forma de produzir uma proposta de intervenção social é fazê-la diluída. Eu discordo. Nós precisamos de um texto que facilite a correção do corretor, que seja, ó, como se fosse um metrônomo, que você não parasse, que ele não parasse a leitura, que você conseguisse proporcionar que ele não parasse a leitura.
Uma proposta de intervenção diluída pode gerar isso. A necessidade dele terminou o D2, aí começa a proposta de intervenção, que parte está no D1, que parte está no D2, pode gerar uma grande confusão. Você não vai fazer isso. Você vai fazer sua proposta de intervenção social completa no final. E, ao longo do texto, nesse caso, caminhos para combater, você escolhe um caminho X e um caminho Y. Só que, quando você analisa os dois caminhos, você não está trazendo quem vai manusear esse caminho, porque é embrionário. Se você escolhe, por exemplo, um caminho para combater o tráfico de drogas é agravar a repressão. Beleza, por que agravar a repressão? De que maneira agravar a repressão? Quais são os setores da sociedade? Como isso ia impactar o usuário? Tem tanta coisa para falar. Você não precisa dizer quem vai fazer isso. O que caracteriza a proposta de intervenção é o agente. Então, só listar quem vai fazer no final, sua proposta de intervenção está preservada. Então, durante a abordagem, você vai discutir por que esse caminho que eu escolhi, ele faria algum efeito para essa problemática. Não esquece isso, pelo amor de Deus. Tá bom? Vamos lá, vamos para a nossa divisão, ó. Esse é o plano de texto, ó, bonitinho, tráfico de drogas no Brasil, setinha para cima, setinha para baixo. Coisa maravilhosa, ó. Caminhos, primeiro caminho, segundo caminhos, né? Um caminho 1, um D1, caminho 2, um D2. E vamos escolher agora, né, dois argumentos para a gente pensar nesse processo. Como é que combate o tráfico de drogas? Primeira coisa que a gente precisa pensar para combater o tráfico de drogas é a ideia de que o tráfico, obviamente, ele tem como centro, o cerne principal, o grande mote de você traficar uma substância é que essa substância ela não é liberada às pessoas. Ô Luquinhas, mas não seria polêmico falar da liberação das drogas, da liberação da maconha como um desses caminhos? Não precisa falar exatamente disso, você pode ser mais amplo, você pode falar sobre o relaxamento do consumo. Tem diversas formas de relaxar o consumo, gente. Precisamos, com relação a esses temas, fugir da rasidão. Você assistiu, eu pedi, né, coloquei o link na minha análise rápida sobre esse tema algumas aulas atrás. Eu pedi que você refletisse assistindo o documentário Quebrando Tabu. O que é interessante no documentário? Eles foram a vários países do mundo pensar várias formas de lidar com o problema. Porque não é um problema genuinamente brasileiro, ou somente brasileiro, é um problema mundial hoje. As pessoas consomem drogas desde que o mundo ele é mundo. As pessoas continuam e continuarão a consumir drogas. A grande questão é, o que a gente pode fazer para que esse indivíduo, que é o usuário, ele não alimente a pecha, ele não alimente as facções criminosas. Consumir no Brasil é ainda, de uma forma muito drástica, crime. Então, quando você fala em relaxar consumo, tem várias formas de fazer isso, né? Não precisa ser a legalização de uma droga. Pode ser uma regulamentação do consumo de uma droga, né? Ou, de alguma maneira, estabelecer algumas regras para esse consumo. Tem várias formas, né? E você poderia ser menos liberal, mais conservador, dentro de uma medida que ela é impacto visceral no tráfico. Um segundo caminho poderia ser a desarticulação da cultura da violência. Relaxamento do consumo, tem a ver com regra, com norma, com lei, argumento técnico. Desarticulação da cultura da violência. O que é cultura da violência? Cada lugar tem uma forma de estabelecer sua violência. Estados são mais violentos do que outros, países são mais violentos do que outros. Depende da pobreza, depende, às vezes, da liberação das armas, depende de muita coisa. Então, desarticulação da cultura da violência é um argumento humano. Aquele que depende da cultura, depende do lugar para poder se proliferar melhor. Tudo bem? Vamos lá, relaxamento do consumo. Primeira ideia, ó. Políticas públicas, descriminalizar, regulamentar ou legalizar. Olha aí, ó, 3 formas de lidar desde o início. 3 formas. Descriminalizar. Gente, é crime. Descriminalizar é transformar a droga em não ser mais de indício criminal. Ela não mais seria crime em posse do usuário. Regulamentar é criar regras, regulamento para o consumo. Como tem na Holanda, o documentário mostrou muito bem os coffee shops. Você vai lá, consome lá, compra lá, não pode levar, não pode vender, né? Tudo isso.
Legalizar é transformar o produto em legal. Vende em alguns lugares específicos, principalmente em locais que tenham, né? Oh, meu Deus do céu, é isso mesmo, né? Difícil. Em locais que tenham é, produtos similares, como tabaco, por exemplo, né? E você tem aqui outra ideia, mudança de perspectiva de usuário para paciente. Essa é uma ideia também muito importante para esse tipo de tema. Discutir as drogas na perspectiva da saúde pública alterna completamente. Porque hoje, como uma droga ela é legal, você inviabiliza que o indivíduo vá até o sistema de saúde procurando assistência, procurando cuidado, procurando amparo. Ele não faz isso. Isso é um problema. Quando você cria alguma norma, algum tipo de mecanismo para flexibilizar, e o usuário passa a incluir na sua batalha contra o consumo, ou naquele momento em que ele percebe o quanto a droga faz mal para ele, ele tem um sistema de saúde para lidar. E mesmo que não tenha esse processo, olhar para aquele paciente como criminoso é você possibilitar o nascimento de fato de um novo criminoso. Porque o indivíduo que só consome maconha, ele não pode ser criminoso se ele nunca teve uma ação socialmente agravante de agressão a um ser humano como ele. É muito complicado. Né? Nem que ele tenha tido condenações a crime contra o patrimônio. A maioria não tem. 66% das pessoas presas com drogas nunca cometeram um delito na vida, nem uma contravenção. Né? Vamos lá. Outra ideia é maciças campanhas de prevenção. Mas é claro, também não adianta dizer assim, olha, vamos legalizar a maconha que isso resolve tudo, né? Tá, né? Você está dizendo? Não, gente. Antes de qualquer regra, flexibilização, relaxamento do consumo, deveria ter uma explosão, um bombardeio de informação. Como a gente está vendo agora com o coronavírus. Ninguém aguenta mais dizer que é para lavar as mãos assim, assim, as unhas. Por que que isso está acontecendo? Porque as pessoas não têm, por mais que você bata a informação, parece que ela se esvai no vento. A quantidade de informação que deveria ser compartilhada com a população, caso alguma medida fosse tomada com as drogas, é algo que é inimaginável, impossível de contar. Então são maciças campanhas de prevenção mesmo. Na segunda ideia, desarticulação da cultura da violência. O que seria isso? Primeiro de tudo é reabilitar o usuário. Gente, um dos grandes problemas desse tema chama-se sistema carcerário. Vocês viram lá na nossa aulinha de sistema carcerário também a quantidade de pessoas que são presas traficando drogas. E esse indivíduo vai para a cadeia. E muitas vezes é o guri que quis a aventura de classe média de vender droga. Nunca cometeu delito na vida, vai para a cadeia. Você vai permitir que esse cara vire um agente do tráfico? A reabilitação é muito importante do preso e principalmente do usuário. Esse cara que consome a droga, se por algum motivo ele não tem como se reabilitar, fica muito complicado para ele conseguir deixar isso para trás. Ele vai acabar engendrando a cultura da violência porque ele compra a droga, esse dinheiro vira armas, vira pagamento para novos agentes do crime e por aí vira uma bola de neve, né? Outro aspecto é a estruturação do sistema carcerário. Olha o que eu falei. O sistema carcerário ele está entupido de gente que trafica drogas, então a gente precisa pensar uma outra forma de punir esse crime e estabelecer um parâmetro. Na lei brasileira não tem um parâmetro. Não tem, olha, aqui é consumo, aqui é tráfico, aqui não é. Não existe isso. Isso também é um problema. Né? Olá, construção de um parâmetro para denunciar o usuário e traficante. Então, temos aí algumas ideias bem interessantes sobre o assunto. Vamos para cima, vamos para frente. O primeiro repertório que nós temos aí é a Guerra às Drogas em 1971. Richard Nixon, presidente norte-americano, estabelece essa guerra e começa lá. E até hoje não acabou. Apesar de que vários estados norte-americanos já começam a flexibilizar o consumo por meio da maconha medicinal, mas não houve ainda nenhum tipo de evolução mais ampla nesse sentido em outros países do mundo, como o Brasil, por exemplo, que seguiu a cartilha da guerra às drogas durante muitas décadas, já evoluiu menos do que o próprio Estados Unidos nesse sentido. Então, o primeiro repertório seria você dizer onde começou essa guerra às drogas. Começa lá com Richard Nixon, em 1971. Então, veja,
nessa coisa da desarticulação da cultura da violência, você poderia retomar esse repertório guerras drogas, porque quanto mais você tem violência policial, quanto mais você tem o tratamento do usuário como marginal, como meliante, mais isso vai acabar em violência, né? A gente já sabe disso. E um outro repertório que poderia ir para o desenvolvimento, por exemplo, é o documentário. Você poderia usar qualquer referência do documentário. Tem aqui o documentário com relação às políticas públicas, tem exemplo lá. Tem exemplo aqui na mudança de perspectiva do usuário para paciente, tem lá. Tem até um momento que aparece um rapaz na Suíça, de cabelo grande, que 2 anos sem consumir heroína. Tem também aqui, em maciças campanhas de prevenção, também tem exemplo lá. Então, não falta exemplo para poder você ir nesse processo. Tudo bem? Temos um planejamento, a gente já pode ir agora para a nossa redação. Vamos analisar a redação completinha agora, bonitinha, O título seria Entorpecidos de Preguiça. Lembra de nossa aula de título? Que tipo de título é esse? Entorpecidos de Preguiça. Que tipo de título é esse? Faça uma pesquisa e tente ver que tipo de título é esse. Porque o título, como eu digo, sempre é importante. Ele gera um impacto. E se você puder retomar esse título no final, explicar o porquê dele, nossa, eu acho que é o melhor tipo de título. Tá claro que esse é o tipo de título charada. Entorpecidos de preguiça, mas... Certo, a gente sabe que entorpecer tem a ver com droga, mas por que preguiça? O texto precisa explicar, né? Vamos ver o que o texto diz sobre o título. Não pode esquecer de explicar o título. Pensou num título charada bom? Se você esquecer, nossa senhora, vai ser um problema muito grande. Tá bom? Em 1971, o presidente norte-americano Richard Nixon, do caso Watergate, declarou guerra às drogas quando criou uma perspectiva repressora no combate ao consumo de entorpecentes no mundo. Em contraste, o posicionamento Yankee, nesse caso Yankee poderia ser sinônimo de norte-americano, de cidadão estadunidense, não trouxe frutos positivos à sociedade brasileira, e sim contínuo sofrimento com os impactos do tráfico, o que necessita de urgente intervenção política. Com efeito, é plausível combater o comércio de substâncias ilícitas em 2 caminhos: o relaxamento do consumo e a desarticulação da cultura da violência. Olha que lindo! Tem tudo, começa com o repertório bonitinho, né? E você vê que ele fala a data, cita Nixon e ainda coloca que Nixon foi o presidente do caso Watergate. Quer dizer, a construção do repertório está completa. Eu sempre digo para vocês que o repertório precisa ter uma informação a mais. Dá para você colocar assim, Richard Nixon e pronto. Quem é Richard Nixon? É o presidente norte-americano. Ele estava lá no início da década de 70. Pronto, tá maravilhoso, perfeito. Ele trouxe o período que ele estava lá, diz que ele era presidente dos Estados Unidos e ainda falou qual foi o escândalo que ele teve envolvido, que é o caso Watergate. Pesquisa para você saber o que é também. Declarou guerra às drogas quando criou uma perspectiva repressora no combate ao consumo de entorpecentes no mundo. Massa. Então, o início é o repertório historiográfico. Daí, pode sair qualquer tipo de conexão para a tese. Ele fala, em contraste, que é o mesmo que entretanto, contudo, todavia, o posicionamento Yankee não trouxe frutos positivos à sociedade brasileira, e sim contínuo sofrimento com os impactos do tráfico, o que necessita de urgente intervenção política. Essa é a tese. Ele está dizendo que a guerra às drogas no Brasil não funcionou. É a opinião dele. Se ele dissesse, no Brasil também teve guerra às drogas, isso não é tese, isso não é opinião, isso é constatação. Só é tese quando ele diz assim, teve no Brasil, mas não funcionou. Ou teve no Brasil e funcionou. Isso sim é uma tese. Nesse caso aí, a tese funciona porque houve um posicionamento. Com efeito, é plausível combater o comércio de substâncias ilícitas em 2 caminhos. A utilização dos 2 pontos para poder apresentar projeto de texto. O relaxamento do consumo e a desarticulação da cultura da violência. Pronto, gente. Isso é a introdução de um texto que o Enem adora e ama. Vai lá no caderninho de redações nota 1000 de 2019 para você ver a quantidade de redações que começam desse jeito. É a maioria esmagadora das redações
começam com o repertório, usam o repertório para se posicionar e desse posicionamento indicam as duas correntes de abordagem na sustentação da tese. Tá, beleza. D1, ele está dizendo para a gente, ó, que vai falar do relaxamento do consumo. Relaxamento do consumo. Vamos lá, que ele vai falar sobre isso, ó. Vamos ler tudo, depois a gente volta. Para principiar a análise, é preciso mitigar os entraves para o consumo de narcóticos no Brasil. Nesse horizonte, o documentário brasileiro Quebrando Tabu, apresentado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, reflete a realidade da ingestão de ilícitos em 3 nações europeias, Holanda, Suíça e Portugal, adotantes de mecanismos para facilitar acesso a psicoativos. Sobre isso, ficou evidenciado que quanto maior for a facilidade de acesso, menor o interesse dos jovens, como constatou o longa-metragem. Nesse sentido, a escolha de uma política pública regulatória ao uso recreativo de drogas traria para o Brasil, tais quais os supracitados países, uma mudança de imagem dos usuários para doentes, além de combater efetivamente um dos obstáculos mais visíveis para o equilíbrio social da pátria tupiniquim, a comercialização de alucinógenos. Que lindo! Tem alguns recursos muito legais aí que são de utilização em dissertações argumentativas. Ainda não falei desse tópico nas aulas gravadas, meus alunos presenciais já viram. Eu teria de gravar essa aula para você que não acompanhou minhas aulas presenciais, que são os recursos para incrementar o texto e que impactam diretamente a competência 1. Tanto que vocês vão ver aí travessões, né, que são muito utilizados para poder dar esse incremento no texto. Então, ó, primeira frasezinha, o que ele faz? Retoma a estratégia argumentativa. Aí é o tema do D1. É o tema do D1. Para principiar a análise, é preciso mitigar os entraves para o consumo de narcóticos no Brasil. Mitigar é o mesmo que minimizar, amenizar, atenuar. Esse é o vocabulário de uma dissertação argumentativa e não acabar, erradicar, destruir. Não são os vocabulários adequados para a dissertação argumentativa. Nesse horizonte, o documentário brasileiro Quebrando o Tabu, apresentado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, reflete a realidade da ingestão de ilícitos em 3 nações europeias, Holanda, Suíça e Portugal, adotantes de mecanismos para facilitar acesso a psicoativos. Repertório, que coisa linda! Olha a articulação, olha o travessão explicativo. Ingestão de ilícitos em 3 nações europeias, travessão, Holanda, Suíça e Portugal, porque só foram esses 3 que foram abordados pelo documentário. Se você quisesse escolher apenas um deles, você poderia, obviamente, fazer de um outro jeito. Você poderia fazer apenas colocando lá, travessãozinho, Holanda, Suíça, vírgula, Portugal. Holanda, Suíça, Portugal. Se tivesse um outro país que foi investigado. Mas esses 3 foram o foco principal que ele quis trazer e abordar. E uma ingestão de ilícitos é o mesmo que consumo de drogas, consumo de entorpecentes. Uso de entorpecentes, uso de substâncias psicoativas. Sinônimo é muito importante, presta atenção no vocabulário desse texto. Sobre isso, ficou evidenciado que quanto maior for a facilidade de acesso, menor o interesse dos jovens, como constatou o longa-metragem. Nesse sentido, a escolha de uma política pública regulatória ao uso recreativo de drogas traria para o Brasil, tais quais os supracitados países, uma mudança de imagem dos usuários para doentes. Nós vimos agora tanto o argumento 1 quanto o argumento 2. Lembre-se, você já estudou comigo estruturação do texto, macroestrutura geral, essa é a microestrutura do parágrafo de desenvolvimento. Sempre a gente começa com a retomada, depois o repertório. Argumento 1 que conversa com o repertório sobre isso, sobre essa situação. Ficou evidenciado sobre o documentário, ficou evidenciado que quanto maior for a facilidade de acesso, menor o interesse dos jovens, como constatou o longa-metragem. Ele retoma, ele repete a referência ao documentário. Não repetiu o documentário nem Quebrando Tabu, se referiu à longa-metragem, que nesse caso aí, nesse contexto, seria um sinônimo perfeito para essa realidade. O segundo argumento precisa ser um argumento que está no plano de texto, que não foi um argumento trabalhado em prol do repertório, foi um argumento construído a partir do estudante. Isso é muito importante. Ele fala, nesse sentido,
A escolha de uma política pública regulatória ao uso recreativo de drogas traria para o Brasil, tais quais os supracitados países, mais um travessãozinho, explicação breve, uma mudança de imagem dos usuários para doentes. Aí foi ele, lembra o plano de texto? Volta lá no plano de texto, dá uma olhadinha. Tem a alteração do status do usuário de doente, de marginal, de delinquente, de meliante para paciente. E por fim, para fechar, o parágrafo ele coloca: além de combater efetivamente dos obstáculos mais visíveis para o equilíbrio social da pátria tupiniquim, a comercialização de alucinógenos. Esse finalzinho a gente chama de notabilização do tópico sentencial. O tópico sentencial é toda a organização estrutural que você coloca em evidência, coloca em sobressalto, coloca visível a expressão mais importante do parágrafo. Aí, no caso, é comercialização de alucinógenos. E aí, tira isso do meio da frase e bota no final para fechar com ênfase, com uma pegada mais bem interessante nesse sentido. Tudo bem? Ó, presta atenção nessa estrutura. Retomada, repertório, argumento 1, argumento 2 e fechamento. 5 etapas. Vamos para o D2 para ver se ele está fazendo assim do mesmo jeito de novo. Vamos lá, vou ler tudo e a gente volta. Somado a isso, um padrão cultural violento não pode ser um modelo vigente no país. Nesse ínterim, o ataque ao consumo de ilícitos promovido pelos Estados Unidos continua sendo a recomendação da ONU para o problema, condenando inclusive lideranças latino-americanas que defendem medidas conciliatórias sobre o assunto. Esse contexto mantém o ciclo da violência urbana, visto que traficar gera briga por pontos de venda, mortes, mercado legítimo de armas, além de recrutamento de jovens e adolescentes para o mundo do crime. Com isso, as prisões entram em colapso por conta da quantidade de encarcerados pelo delito de substâncias tóxicas, sem possibilitar que o referido sistema reabilite o detento. Assim, sistemas falidos produzem aumento da violência como cultura. Muito bom, gente. Desenvolvimento muito bom. Primeiro que ele começa no padrãozinho, ó, retomada. Somado a isso, ó, em cima, né, para principiar a análise, depois somado a isso, dois conectivos que começam, estabelecem um bom começo de parágrafo, né? Somado a isso, um padrão cultural violento não pode ser modelo vigente no país. Mudou a expressão, manteve o sentido léxico, o sentido semântico e retomou a estratégia, né? Nesse ínterim, o ataque ao consumo de ilícitos promovido pelos Estados Unidos continua sendo a recomendação da ONU para o problema, condenando inclusive lideranças latino-americanas que defendem medidas conciliatórias sobre o assunto. Gente, ele aliou aí nesse repertório não só a retomada do repertório inicial de Richard Nixon, o repertório da guerra às drogas, como trouxe aí uma perspectiva do documentário, que no documentário é que se diz que a ONU condena lideranças latino-americanas como Fernando Henrique Cardoso, como Ernesto Zedillo, como ex-presidentes, escritores, figuras públicas, pensadores da Latinoamérica, em condição favorável ao relaxamento do consumo de drogas, como um mecanismo de combate ao tráfico e de minimização dos danos causados pelo consumo e tráfico de drogas. Então, ele aliou a perspectiva do documentário à retomada que ele tinha de fazer, que ele se propôs do repertório da introdução. Esse contexto mantém o ciclo da violência urbana, visto que traficar gera briga por pontos de venda, mortes, mercado legítimo de armas, além de recrutamento de jovens e adolescentes para o mundo do crime. Está conversando com o argumento, com o repertório, né? Que todo esse processo de guerras drogas gera isso. O argumento 2 do parágrafo precisa trazer uma perspectiva diferente, um olhar diferente sobre isso. Tem que trazer um outro argumento sobre isso, né? Agora sim, um argumento do estudante somente. Um argumento somente do estudante, ó. Com isso, as prisões entram em colapso por conta da qualidade de encarcerados pelo delito de vender substâncias tóxicas, sem possibilitar que o referido sistema reabilite o detento. Aí ele fez
um argumento dele, somente dele, que ele trouxe do plano de texto, que ele trouxe do planejamento textual dele, da construção dele dentro do processo, né? Quer dizer, passei aqui sem querer. Então, você viu a qualidade desse argumento desse estudante e como... Pronto, tive um probleminha técnico pequenininho aqui, mas, ó, tá tranquilo. Veja só, para terminar aqui o parágrafo bonitinho, para você não ficar sem esse fechamento, ó. Com isso, as prisões entram em colapso por conta da quantidade de encarcerados pelo delito de vender substâncias tóxicas, sem possibilitar que o referido sistema reabilite o detento. Então, ainda no D2, ele conseguiu falar sobre o sistema carcerário, que é um elemento que precisaria ser abordado nesse tema, porque traz muita riqueza para a discussão. A quantidade de presos por tráfico é enorme no Brasil. Isso tem um impacto muito grande na discussão que a gente está estabelecendo. Assim, sistemas falidos produzem aumentos da violência como cultura. E aí ele fecha o parágrafo. Perceba que, de novo, as 5 etapas cumpridas. Ó. Retomada, repertório, argumento 1, que dialoga com o repertório, argumento 2, que está no plano de texto, e o fechamento do parágrafo. Gente, o texto está muito arrumado. Vocês não têm ideia a facilidade que esse texto gera para quem está corrigindo. Porque o grande problema do corretor é quando ele está fazendo a leitura, ele não sabe a que corresponde aquela parte do texto, ele não tem ideia do que aquilo ali determina dentro da construção textual. Então é muito desgastante para corrigir, né? Vamos lá ver agora a conclusão do texto. Leio toda e volto. A postura dos Estados Unidos da América acerca do combate ao tráfico de entorpecentes, em suma, não cabe mais como referência para o Brasil. A esse respeito, o Ministério da Justiça precisa intervir de modo conciliador a partir de uma política regulamentar no consumo de maconha com espaços para usos específicos, bem como criar, via Câmara Federal, parâmetro em lei diferenciando traficantes de usuários. Feito isso, a sociedade brasileira poderia ter um cenário próspero, pois, infelizmente, visualiza o parlamento atual se entorpecer, mas de preguiça. Agora você matou a charada do título. O parlamento atual se entorpecer, mas de preguiça. Ele diz que o Estado brasileiro, diz que o governo brasileiro, principalmente na figura do parlamento, por não pensar em leis, em não pensar alternativas para isso, parece que eles estão em entorpecimento, mas é de preguiça. É um tema altamente político e muito difícil de tratar. Então, por isso que os parlamentos eles têm essa dificuldade. No Brasil, então, que existem tantos outros interesses envolvidos, é muito mais complicado. Ele começa do mesmo jeito, ó. A postura dos Estados Unidos da América acerca do combate ao tráfico de entorpecentes, em suma, não cabe mais como referência no Brasil. Ele retomou a tese, não deixa de ser uma retomada. Gente, D1 tem retomada, D2 tem retomada, conclusão tem retomada. Só que na conclusão é retoma a tese, porque eu vou me posicionar a respeito do assunto agora. Então eu preciso me posicionar sobre a ideia principal que foi colocada, que é a tese, que rege o texto todo. Então eu preciso me posicionar perante a tese. Aí eu retomo a tese para começar minha proposta de intervenção. A esse respeito, o Ministério da Justiça precisa intervir de modo conciliador. Agente e ação. Agora tem agente. Em nenhum momento nos caminhos ao longo do texto ele estava fazendo proposta de intervenção. Ele estava validando por que o caminho do relaxamento do consumo é uma forma de você barrar o tráfico de drogas. Por que o caminho da diminuição da cultura da violência é uma forma de barrar o tráfico de drogas? No final é que ele diz, olha, eu investiguei tudo, refleti, e aí eu sugiro que essa instituição faça isso. Percebe? Percebe isso? Dê retorno se teve dúvida, viu? O Ministério da Saúde precisa intervir de modo conciliador a partir de uma política regulamentar do consumo de maconha com espaços para usos específicos, bem como criar via Câmara Federal. Olha só, então, o que é que ele fez aqui? Quando ele fala de política regulamentar, ele está detalhando a ação. Intervir de modo conciliador, criando via Câmara Federal parâmetros de lei diferenciando traficantes e usuários. Seria a ação e o modo meio. Mas ele faz um parêntese nisso e coloca um detalhamento da ação. Então, até agora nós temos agente, ação, detalhamento da ação,
Na sequência, quando ele diz, bem como criar via Câmara Federal parâmetro em lei, diferenciando traficantes de usuários, seria o modo e meio de colocar isso em prática, a forma de colocar isso em prática. Por fim, feito isso, a sociedade brasileira poderia ter um cenário próspero, é o efeito. Então tem as 5 partes, ó, o agente, a ação, detalhamento, modo meio e efeito. Está aí um bom exemplo de detalhar a ação. E aí, o restante é só para poder, perdão, se relacionar com o título, pois, infelizmente, visualiza o parlamento atual se entorpecer, mas de preguiça. Ficou massa, não ficou? Excelente texto, muito bom, tem muitas dicas legais aí, a habilidade dele em compor períodos, a habilidade desse estudante em fazer com que ele tenha um texto fluido, a capacidade desse estudante de conseguir usar bem as informações do documentário é um texto exemplar nesse sentido. Releia o texto, veja boas ideias que ele trouxe para a gente e não deixe de aplicá-lo na prática, né? Muito legal essa aulinha, né? Falta só um pedacinho agora. Falta só agora a parte de um repertório específico para a gente, de presente no brinde da aula, de dias internacionais, né? Olha só, o que são dias internacionais? São datas comemorativas escolhidas para relembrar eventos históricos, conquistas importantes ou lutas que ainda estão sendo travadas por um grupo. Muitas delas possuem alcance internacional, enquanto outras podem ser específicas para um país ou região. Né? Não adianta fazer isso que eu não vou permitir. Né? Ou região. Dependendo da relevância da data, o governo pode declarar feriado ou ponto facultativo. Então vamos ver os 12 meses agora, tem muitas datas. Eu vou colocar as datas que são assim mais interessantes para os temas que a gente se depara. Depois vão ficar iluminadas só as datas mais importantes, que cabem para vários assuntos. Veja, janeiro e fevereiro, ó. 1º de janeiro, Confraternização Universal. 27 de janeiro é o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Fevereiro temos como destaque Dia Mundial da Justiça Social, dia 20, e 21, Dia Internacional da Língua Materna. Dessas datas aí, ó, só o Dia Mundial da Justiça Social você vai poder usar em vários temas, né? Porque justiça social tem a ver com saneamento, tem a ver com direito à alimentação, a lazer. Justiça social tem a ver com educação, cabe para vários temas. Então essa é a data mais importante de todas essas aí para poder você anotar. Ou anote aí, tudo direitinho, volte, anote. As que são, principalmente as que são iluminadas. Vamos lá, agora nós temos, ó, março e abril. Março tem várias datas, principalmente ligadas à questão racial. Ó, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. 21 de março, Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. Dia 21 de março também é um Dia Mundial da Síndrome de Down. Você vê que algumas datas são escolhidas de forma bem interessante, né? Por que 21 de março? Porque a síndrome de Down é uma trissomia no 21º cromossomo. Trissomia 3, março, mês 3, 21 de março, Dia Mundial da Síndrome de Down. Algumas datas têm essa simbologia interessante. 22 de março, Dia Mundial da Água. 21 a 28 de março, Semana da Solidariedade com os Povos em Luta contra o Racismo e Discriminação Racial. 24 de março, Dia Internacional para o Direito à Verdade. Direito à verdade para as vítimas de graves violações dos direitos humanos. 25 de março, Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravidão e do Comércio Transatlântico de Escravos. Abril, 2 de abril, Dia Mundial de Sensibilização para o Autismo. 7 de abril, Dia Mundial da Saúde. 22 de abril, Dia Internacional da Mãe Terra. 23 de abril, Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor. E o dia 30 é o Dia Nacional da Mulher. Vamos destacar aqui, ó, Dia Internacional da Mulher, Dia Mundial da Água. Autismo é um tema que tem se falado bastante, viu? Precisa fazer uma redação sobre autismo. E Dia Mundial da Saúde. Essas iluminadas são as mais importantes. Ó, janeiro, fevereiro, março, abril. 1/3 do ano. Vamos para os 2 terços seguintes. Temos agora, ó, maio e junho. 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho. Com certeza vai ser grifado aí. Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, 3 de maio. 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes. Esse dia é bom, viu? Eu acho que eu não marquei ele, mas é um dia bom, porque
Combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes também é um tema bom. Eu também vou comentar esse tema aqui. Estava na minha revisão do ano passado, acho que é um tema que vale a pena manter na nossa discussão, viu? 21 de maio, Dia Mundial para a Diversidade Cultural e para o Diálogo e o Desenvolvimento. 28, Luta pela Saúde da Mulher. 29, Trabalhadores da Força de Paz. 31 de maio, Dia Mundial de Combate ao Fumo. Essas são as datas de maio. De junho, dia 4, Dia Internacional das Crianças Inocentes Vítimas de Agressão. 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Esse é um dia importante. Dia Mundial dos Oceanos é o dia 8. 17 é o Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca. 20 de junho, Dia Mundial dos Refugiados. 23, Dia das Nações Unidas para o Serviço Público. E 26, Dia Internacional da Luta contra o Uso e o Tráfico de Drogas. A gente está discutindo isso hoje. Então essas são as datas destacadas. Seca, meio ambiente, trabalho, tráfico de drogas. E cabem para várias questões relacionadas a esses assuntos. Tudo bem? Posso ir para mais uma? Vamos lá, Agora nós temos julho, agosto e setembro. Em julho, 18, Nelson Mandela. 25, direitos, da mulher negra, latino-americana e caribenha. Dia Mundial da Amizade, dia 30. Em agosto, povos indígenas, dia 9. 12, Dia Internacional da Juventude. 19, Dia Mundial da Ação Humanitária. 23, Dia Internacional para relembrar o tráfico de escravos e sua abolição. E dia 29, Dia da Visibilidade Lésbica no Brasil. Pô, Lucas, não tem um dia da comunidade LGBT porque é um dia da visibilidade lésbica, porque até a homossexualidade tem uma bipartição de gênero. Em outro momento a gente discute isso. 8 de setembro é o Dia Internacional da Alfabetização, tem se falado muito disso também. 15, Dia Internacional da Democracia. 21, Internacional da Paz. 23, Internacional contra a Exploração Sexual e Tráfico de Mulheres e Crianças. Vamos iluminar? Povos indígenas, alfabetização e democracia. Pô, Lucas, esse governo aí vai discutir democracia? Gente, eles surpreenderam com o tema do cinema. A gente não pode mais dizer que nada pode cair. Vamos lá para a última parte. Faltam só 3 meses. Outubro e novembro. 1º de outubro, Dia Internacional das Pessoas Idosas. Já caiu, acho difícil cair de novo. O Dia Mundial dos Professores. Dia 10 de outubro é o Dia Mundial da Saúde Mental. Tema importantíssimo, saúde mental. Vamos trabalhar com ele em breve. Dia Mundial da Visão, dia 13. Dia 15, Dia Internacional das Mulheres que Trabalham no Campo. Dia 16, Dia Mundial da Alimentação. Também importante esse. 17, Dia Internacional para a Eliminação da Pobreza. Dia 24, Dia das Nações Unidas. 24 a 31 de outubro, Semana do Desarmamento, Semana Mundial da Paz. E em novembro, Dia Mundial do Diabetes, dia 14. 16, Internacional para a Tolerância. 20, Universal da Criança. 21, Dia Mundial da Televisão. E 25, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher. Vamos iluminar? Saúde mental, alimentação, eliminação da pobreza e Dia Universal da Criança. Imagine quantos temas sobre criança podem aparecer. Abuso, e violência contra a criança, a adoção, o direito à infância, o direito a brincar na infância, vários temas sobre infância, gente. Então a gente precisa ter essa datinha aí, 20 de novembro na cabeça. Último mês, dezembro. Vamos lá, 1º de dezembro, Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Esse daí com certeza você vai iluminar. Dia Mundial para a Abolição da Escravatura, dia 2. Dia 3, Internacional para Pessoas com Deficiência. Já caiu, de certa forma, a deficiência, eu acho mais difícil. 5, Dia Internacional do Voluntário. Tem se falado muito de voluntariado, vale a pena. Dia Internacional da Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, é o dia 6. Dia 9 é o Dia Internacional contra a Corrupção. Dia 10, Direitos Humanos. 18, Migrantes. E 20, Dia Internacional da Solidariedade Humana. Com certeza essas duas datas são as mais importantes desse grupo. Gente, espero que você tenha gostado da aula. Espero que você tenha aprendido. Qualquer dúvida, meu Instagram profissional, @prof.lucasrocha. Presta atenção na construção do texto, veja como essa redação foi bem na estruturação, microestrutural, na verdade, e acho que foi muito proveitoso o nosso encontro.
fique em casa, se mantenha firme, se mantenha forte. Eu confio em você. Foi um prazer enorme, né? Até a próxima encontro. Tchau.